Olá, amigos. Estamos aqui para mais um episódio do nosso programa Fala Empresário. Estamos com uma convidada, dessa vez muito especial, Gisele. Vamos em breve aqui apresentá-la para mais um bate-papo aqui aberto, em que a gente possa gerar bastante conteúdo para você que está nos acompanhando. É um grande prazer estarmos juntos aqui mais uma vez. Estou aqui ao lado do Eduardo Aragão, meu irmão, co-host, para bater mais um papo aqui, dessa vez com a Gisele. Lembrando a todos que esse programa é uma realização da Aragão Advocacia, tá? Peço que antes da gente começar aqui o nosso episódio, para quem ainda não nos segue, siga o nosso canal no YouTube, siga também as nossas redes sociais no Instagram e o nosso canal no Spotify. Ok? Eduardo, vamos lá apresentar a Gisele e começar esse bate-papo? Vamos sim. Gisele, antes de tudo, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço. Para a gente vai ser um prazer conversar contigo. Bom, para quem ainda não conhece a Gisele, tá? A Gisele Studart, empresária, fundadora da Studart RH, empresa cearense, especializada em recrutamento e seleção, hunting. Estava treinando aqui Acertou. Certeza? O hunting e consultoria em RH desde 2009, especialista em gestão e pessoas e mestrada em administração e controladoria pela UFC. Tá? Então, Gisele, é um prazer te conhecer. É um prazer te receber aqui e tenho certeza que a nossa conversa vai ser muito bacana. Eu fiquei honrada com o convite. Muito obrigado. E para começar esse bate-papo, eu queria que tu contasse um pouquinho quem é a Gisele. Quem é a Gisele pessoalmente, quem é a Gisele profissionalmente. Fica à vontade aí para a gente te conhecer melhor. Estou me sentindo na entrevista de emprego, sabe? Sou acostumada a fazer milhões de entrevistas, mas quando é o contrário, né? Pronto, verdade. É bom que você vai já vou testando. Exercitar o outro lado. Gisele tem 40 anos, fundei a Studart RH há 15 anos atrás. Eu fui estagiária do Sebrae. Depois que eu terminei meu estágio, fui convidada para ficar lá passeando como técnica, né? Teve a oportunidade de fazer a seleção para consultores, eu fiz, passei. E passei muito pouco tempo no mercado como funcionária. O tempinho que eu passei como funcionária, eu disse, não é isso que eu quero, não vai dar certo para mim, não. E aí entrei como consultora e entendi que a curto prazo podia não ser tão bom financeiramente, como eu tinha a estabilidade de ser funcionária, mas eu disse, não, o que eu quero para a minha vida é ter uma agenda mais flexível e poder crescer mais, do que passando o resto da vida sendo funcionária. E aí, então, logo montei a Studart RH, tive uma pequena consultoria com a minha tia, que é a Marcília Simeão, que é muito renomada na área de RH. Ela disse, Gisele, coloque o nome da sua empresa, o seu nome, o seu sobrenome, sem dúvida. Cheguei com a listinha cheia de nomes, foi Studart RH. Eu acho que eu fui muito feliz com essa escolha. E comecei assim, vamos ver o que acontece, o que aparece. E eu era muito nova, então eu me vestia muito formalmente, eu tinha que passar muita seriedade. Meus primeiros trabalhos realmente foram para mim aventuras, porque eu não tinha essa bagagem toda. Então eu estudava muito, para realmente fazer um bom trabalho. E graças a Deus eu tive muitos bons clientes e bons trabalhos. E isso foi me fazendo crescer, Isso em 2009, Gisele. 2009, Então já se passaram aí 15 anos. Minha carreira, minha vida toda realmente foi dentro da Studart RH. E aí com isso eu me envolvi na BRH, fui diretora da BRH, com a Associação Brasileira de Recursos Humanos. Depois me envolvi com a CDL, que é a comércio, do dirigentes lojistas. E assim, eu gosto muito também desse universo corporativo de ajudar também as outras empresas, a crescerem, a prosperarem, fora nos clientes da Studart RH também. E assim, como eu te apresentei aqui, é uma empresa que ela atua para recrutar, para selecionar, Esse hunting aqui também é uma espécie de realocamento, de realocação, de profissionais de funções mais elevadas nas empresas, é isso? Isso. Assim, eu sempre gostei, Eduardo, de fazer seleção. Assim, desde que eu era estagiária lá no Sebrae, a minha função era selecionar. Até hoje é a minha função principal. Então, assim, eu adoro encontrar talentos. Entendi. E eu adoro conectar pessoas e organizações. Mesmo que eu não ganhe nada com isso, Que eu acho que é o principal da nossa missão. A gente sabe que a gente está no caminho certo quando a gente faz aquilo mesmo sem ser remunerada. Então, isso brilha meus olhos, entende? Então, eu canso de poder conectar, assim, de amar conectar as pessoas mesmo não ganhando nada em troca, sabe? Então, eu estou assim, de bobeira, sem fazer nada.
tenho meus clientes antigos, tenho meus contatos, eu passo currículo. Se te interessar, liga, né? Então, acho que isso também me faz crescer. Né? A gente analisando, assim, quando a gente quer se espiritualizar, né? Crescer, isso me faz crescer. Quando eu ajudo os outros, o universo ele vem conspirando em troca, graças a Deus. Entendo. Manda, Henrique. Que legal, Gisele. Então, assim, o que motivou você é porque realmente você imaginou, cara, eu preciso crescer e a forma que eu posso crescer, assim, de modo ilimitado, né, seria você colocando a sua identidade no negócio assim desde o início, seria tendo a sua própria empresa, né, assim, Isso. empreendendo. Então, assim, a gente vai falar muito sobre gente, sobre mercado, sobre recursos humanos, né, sobre corporações, mas no fundo aqui você é uma empresária, né? Então, assim, a sua jornada, ela foi legal que você já trouxe, assim, poxa, desde muito nova. Pelas minhas contas aqui, matemáticas, foi aos 25 anos, né, Por aí. esse momento, e logo de cara já foi vivendo essa aventura. Fala um pouquinho pra gente como é que foi essa jornada de crescimento, assim, os primeiros clientes, você falou, os primeiros projetos foram aventuras. Assim, fala um pouquinho pra gente, assim, como é que foi os maiores desafios do início, como que você formou a sua equipe, né? Você que é especialista nisso, em ajudar as empresas a formar a equipe, como é que foi formar a sua? Quem tá desde o início com você? Quem são os seus fiéis seguidores, né? Fala um pouco pra gente dessa... Olha, eu acho que eu vou me emocionar aqui também, viu? Pode tempo que eu não contava as histórias. Ótimo, até uma oportunidade também de mandar um abraço aí para as pessoas que estão com você. Olha só, meus primeiros clientes, eu tenho a Casa Parente, tá comigo assim desde muito tempo, assim, eu tenho muito orgulho deles. Há 15 anos praticamente selecionando pessoas para eles, né? E eles são para mim referência, fazem um bom trabalho, uma empresa, né, antiquíssima. Então a Casa Parente foi um dos meus primeiros clientes, o Monte Carlo Padaria foi um dos meus primeiros clientes. O Colégio Provecto, né, que é o Oswaldo, também foi meus primeiros clientes, vindo lá do Sebrae. E até hoje eu tenho contato, né, assim, com eles. Né, a gente mantém contato. O Monte Carlo eventualmente volta, eventualmente eu troco ideias. Tenho muito orgulho da Empório Brownie também, quando ela tinha 1 ou 2 lojas. Eu entrei lá para implantar o RH, saí de lá, ela já tinha várias lojas. Que bacana. Então tenho muito orgulho de alguns clientes que cresceram bastante. E fora isso, qual foi a outra pergunta? Sobre a formação da tua equipe. Sim. E aí, então, eu era sozinha, né? Já desde o começo eu vi que não dava certo ficar sozinha. Chamei minha prima. Aí minha prima, então, ficou sendo a minha gerente. Pegamos 2 estagiárias, que foi a Darly e a Noália, que eram estagiárias lá da Unifor. Até hoje elas estão aí, sumidades também no mercado, me ajudaram bastante. Então, eu tive ótimas estagiárias, pessoal. Legal. Hoje não se faz estagiária como antigamente. Eu não sei ainda porque, ainda quero refletir sobre isso. Eu tive estagiária que é melhor do que muita gente hoje em dia. Né? Então, essa mão de obra me fez crescer. Então, passei muito tempo contando com estagiários maravilhosos, lógico que tinha a nossa presença constante. Mas aí chega um momento que você vê que também não dá mais para viver só de estagiário. Porque seus clientes já têm uma expectativa maior, te pedem entregas melhores, e aí você fica muito arriscado contar só com mão de obra de estágio. E aí passa também por a questão de que, às vezes, eu acho que existe um certo descompromisso também, né? E aí a gente foi crescendo, aos pouquinhos, né? Contrata uma pessoa, depois contrata outra, depois eu vejo que preciso contratar pessoas melhores do que eu, e aí a gente vai crescendo, né? Eu entendendo que todo mundo passa pela dor do crescimento, e a dor do crescimento é saber que você precisa ter pessoas melhores que você, e essas pessoas precisam ganhar bem, e que às vezes você dá um passinho para trás para dar para frente. O que é isso? Eu falo lá atrás, às vezes você tira do seu bolso para remunerar uma pessoa, mas que essa pessoa é tão boa o suficiente de que ela vai voltar tudo que você investiu e mais um pouco, né? Então, é uma dor do crescimento que a gente precisa entender que é preciso investir, que não é só ter caixa ali sobrando. Às vezes a gente tem que tirar um pouquinho da gente também, né? Gisele, dentro do teu dia a dia, da tua empresa, quando tu faz a consultoria para os teus clientes, está ali, você também está próximo do RH, do cliente? Geralmente, o cliente ele não tem o RH quando ele me chama. Certo. Ou o RH é muito principiante, é uma pessoa que faz ali o que pode, faz só seleção e o dono não está satisfeito. Certo. Então, eu chego para entender e questionar aquele empresário, né? Eu não assumo que tudo que ele está me falando é verdade absoluta.
Então, eu digo que eu preciso fazer o diagnóstico, conversar com as pessoas dele para entender a empresa dele e conversar com ele de igual para igual. Porque se eu não conversar com o pessoal dele, eu vou achar que tudo que ele está falando é verdade. Eu não posso partir desse pressuposto, né? Eu tenho que partir do pressuposto que ele muitas vezes não sabe o que é melhor para a empresa dele. E aí, depois que ele me contrata, eu vou conhecer a empresa, dou um feedback para ele, faço a devolutiva do diagnóstico e digo como é que vai ser a cara do RH. A cara que eu quero dar para o RH, a estrutura que o RH tem que ter e para onde é que a gente vai caminhar. É fácil só falar, né? Bonito, quando a gente apresenta, eles ficam encantados, né? Às vezes a lábia é legal, né? Mas o dia a dia de trabalhar com os empresários, implantando o RH, é um desafio constante. Por quê? Porque eu tenho que mexer na cultura, eu tenho que mexer com o jeito de ser de cada empresário, que é difícil mudar. Então, geralmente falo, né? Eu já faço um contrato de expectativa antes. Há um preconceito na tua visão, quando tu sente assim, por parte dos empresários, que há um preconceito em relação a RH, a gestão de pessoas, ou hoje já é uma visão diferente? Eles sabem que é importante. Talvez o preconceito, eles não dão devido valor, né? O preconceito na perspectiva de ter realmente um preconceito de que aquilo talvez seja um segundo plano e na verdade não deveria ser. É supérfluo, né? Às vezes eles não dão o real valor que deveria dar. E o meu trabalho é fazer com que eles deem valor. Como? Eu digo, tem que doer. Eduardo, se você me contratar para querer escutar que tá tudo bem, não me contrate, que eu sou cara para isso. Né? Quem vai fazer isso é seu funcionário, que tem medo de perder o emprego. Eu tenho que falar dizer, o que você quer ouvir, Eduardo, né? Você está errando. A gente pode fazer, mas você vai errar. Entendi. Tem que doer, Eduardo. Se não doer, não está fazendo efeito. Me contrate para isso. Porque realmente é caro você me contratar para tentar implantar um RH super estruturado para a tua empresa crescer, se quem dá as ordens é você. Eu tenho que dizer e você tem que entender. Faz sentido. Logicamente que não é só tudo tem que vir de mim, mas é uma conversa que tem que ser fluida e eu estou disposta a te fazer doer, a ter um bom senso de esperar a sua mudança. Mas o meu papel é esse. Tá, e aprofundando isso, o porquê que é importante a gestão das pessoas, o porquê que é importante dar foco às pessoas, por que tu acha que é importante? Para uma empresa de médio porte, por exemplo, uma empresa de pequeno porte, por exemplo, por que é importante? Porque grandes empresas são feitas por grandes pessoas. Se você é pequeno e quer ser grande, você precisa ter a mentalidade grande. Você tem que desenvolver as suas pessoas para elas serem grandes também, né? E se você pensar pequeno, você vai ser sempre uma empresa pequena. E eu me questionei isso quando eu era bem mais jovem, que eu ia participar dos congressos e a gente aprende com os outros e com o erro dos outros. Tinha pessoas que faziam a pergunta, mas eu sou pequeno, será que eu consigo fazer tudo isso que vocês estão me falando? E a resposta é sempre sim. Na sua proporção, você consegue fazer tudo o que os grandes fazem. O empresário que tem essa mentalidade e que contrata gestores e RHs que têm essa mesma mentalidade vão crescer. E não é só o RH tem que fazer com que todos os gestores sejam RH, sejam gestores de pessoas. Isso é o segredo do sucesso. Então, você me pergunta, várias empresas aqui do Ceará, que não são enormes, que são pequenas, que são médias empresas, são empresas familiares. Tem empresas muito bem-sucedidas. Vai investigar como é o tratamento do dono com os funcionários, né? Ele desenvolve pessoas. E não é à toa que as pessoas não querem sair. As pessoas têm orgulho da empresa, elas aprovam seus gestores, aprovam seus donos, e a empresa é um sucesso. Toda empresa é cheia de falhas, mas é um sucesso. Gisela, Fernando, é que assim, eu estava ouvindo aqui a conversa e assim, a percepção que a gente tem, né? Eu também sou gestor, né? E pela conversa e troca que a gente tem com os empresários, é que a área de gente, né, digamos assim, não é de recursos humanos, mas a área de gente, é uma dor que o empresário ele vai se preocupar quando ele atinge ali um certo tamanho em que ele começa a descentralizar muitas das decisões que ele vê que não consegue mais controlar tudo. Ele começa a precisar formar equipe. Isso é uma percepção minha. Então é por isso que eu vejo o seguinte, uma constatação, né, que é como se a área de gente fosse a última a ser formada no processo de crescimento de uma empresa. Toda empresa precisa ter um setor que cuida da burocracia, da parte administrativa, de gente, mas falar de gente, de gestão é diferente. É você cuidar de cultura, sim, é você cuidar de carreira, é você cuidar de clima organizacional, é você cuidar de processos seletivos, de você ter cargos muito bem definidos, funções, job descriptions muito claras para cada papel. Sim.
Então, assim, tem todo um processo grande que precisa ser estruturado. Aí eu te pergunto, quando você acha que é o melhor momento de você ter essa estruturação? Porque a gente fica com aquele pensamento assim, né? Quem é o empresário médio e pequeno, que está nessa curva de crescimento? Ele acha que não precisa ter muitos desses processos, quando ele for grande, ele estrutura. E muitas vezes isso impede ele de ser grande, né? Isso é o que impede ele de ser grande. E muitos dos negócios que a gente conhece são feitos por pessoas, né? São as pessoas. Então, assim, quando é que você acha que deve começar a ser estruturado? Quais os primeiros passos que pode ser dado? Que, obviamente, os processos de uma empresa grande são diferentes, a quantidade de processos são diferentes, mas como que você acha que o crescimento da empresa deve seguir com essa estruturação? Adorei. Olha só, o melhor momento é quando a empresa está se estruturando, né? Que ela é nova, então não tem vícios, o empresário está aberto e quer crescer com sustentabilidade. Bom, não tem dúvidas, é quando a empresa está se estruturando. Mas que pena que, como você disse, eles só vão querer dar valor quando já tem problema, quando já tem vícios, quando já tem uma cultura mais arraigada. Então, ele quer dar valor quando tem um problema e muitas vezes é de difícil solução. E vai ter que investir, logicamente, né? A gente consegue, mas é mais custoso para o empresário também, né? A mudança do empresário. Poxa, mas eu estou aqui há 10 anos fazendo isso, tu está me dizendo isso, eu tenho que aceitar. Então, como eu acabei de te falar, eu sei que é difícil, eu vou ter que repetir isso 5 vezes para ti, mas eu combinei contigo que tu me contratou para eu te fazer doer, entende? Mas eu sei que é difícil, eu estou contigo, sou tua parceira, a gente combinou, aperta a minha mão, e eu estou contigo para fazer tu crescer e você mudar, certo? Vai dar certo, mas é mais trabalhoso. Primeiro, quando eu chego, antes eu não gostava disso, eu sou psicóloga, né, gente? Então a gente tem que desenvolver pessoas, as pessoas têm seu tempo para desabrochar. Né? E hoje não, as pessoas têm que dar resultado. Se eu dou um feedback, eu dou 2, eu dou 3, a pessoa não mudou, é rápido, as empresas precisam de resultados rápidos, não é? Então, quando eu chego, a gente tem que mexer nas pessoas, sabe por quê? Porque aí o funcionário diz assim, opa, eu tenho que entrar na linha, porque senão eu estou na reta. A empresa está mudando, né? Olha ali, aquela pessoa saiu, eu tenho que realmente seguir a linha. Porque às vezes a gente quer mudar de bom grado, vamos aqui, pessoal, e aí, você não vai mudar não, né? Pode deixar que vai ser sempre do mesmo jeito. Quando a gente mexe nas pessoas chaves, as pessoas acordam, opa, vamos aqui entrar na linha. E aí a gente vai fazendo tudo que tem que ser feito. Por né? Gisele, por que lidar com as pessoas é tão difícil? Essa pergunta é bem ampla. Essa pergunta vale ouro. Essa pergunta vale um episódio só para ela. É verdade. É por quê? É porque as pessoas, todo mundo tende ao comodismo, eu acho. Eu adoro refletir, sabe, Eduardo? Por isso que eu disse que estou fazendo filosofia para refletir sobre a vida que nos acontece, né? Todo mundo tem a zona de conforto. Todo mundo, né? Eu crio hábitos, nós somos seres humanos de hábito. Eu acho, então, que é difícil mudar porque eu prefiro a forma como eu já venho fazendo. Aí chega uma pessoa nova, me tirando da minha zona, dizendo que o jeito dela é mais fácil. O que é que eu vou fazer se o meu está dando certo? Né? É difícil trabalhar isso nas empresas. Isso por todos os níveis. Às vezes até o próprio dono. Tem dono que ele diz assim, inconscientemente, mude tudo desde que não mude nada. Né? É difícil. E criar cultura é uma solução para saber lidar melhor com as pessoas e as pessoas com a empresa? Criar cultura e mudar a cultura, não é? Sim. Pronto. E o que é a cultura? Assim, São os comportamentos que você permite, né, que aconteçam. Se ninguém fala e a empresa está permitindo que isso aconteça, é que pode. E geralmente são os piores comportamentos. Né? Porque comportamento bom é maravilhoso, essa empresa é maravilhosa. E aquilo que não é bom que você permite. Né? É isso que a gente tem que estar atento. E às vezes o dia a dia é tão dinâmico que a gente não para pensar. Não, deixa, tá dando certo, deixa. Esse deixa, lá na frente surge um problema, então, né? Fica arraigado na cultura. Essa necessidade de estruturação, né? De uma gestão, eu chamo de gestão de pessoas, né? Digamos ali do RH, essa estruturação passa pela criação da cultura da empresa também, ou pelo seu melhoramento? Completamente. A proposta, então, às vezes... O RH tem que trabalhar isso. Total.
E não está 100% no papel tudo que eu vou fazer. Mas assim, imagina, tu tá permitindo determinadas coisas que eu sei que não vai ser bom pro teu futuro. Tu também sabe. Acho que tu tá ocupado demais para pensar nisso. Aí eu chego pra tu dizendo assim, Eduardo, faz isso não. Mas Gisele, o que é que eu vou fazer? Deixa comigo, posso fazer isso? Pode, tá joia. Pessoal, é o seguinte, aconteceu isso e tal, o Eduardo disse isso, mas não vai ser mais possível, tá certo? A partir de agora, se isso acontecer de novo, vai ser advertência. É assim mesmo. Aí você vai extinguindo comportamentos. Como é que você extingue comportamentos? Tem punições e tem também premiações para o comportamento bem feito, né? Aí as coisas vão entrando no lugar. E tudo parte do acionista principal. É tudo de cima para baixo, toda empresa é cara do dono. Então, o que é que você permite? E o que é também que você tem que mudar? Vou dar um exemplo dessas várias empresas que eu trabalhei. A gente sempre começa também fazendo desenvolvimento de gestores. Não tem como fazer RH sem desenvolver a gestão. E aí a gente faz reunião semanal, quinzenal, mensal, o que a empresa comporta. E aí a gente começa, pronto, reunião mensal, indicadores, vamos lá, você vai abrir, vai ser legal, é um momento legal, os gestores têm que gostar desse momento. Aí a dona da empresa começa a reunião dizendo tudo que foi errado na semana, né? Dando carão em todo mundo. Aí eu, ai meu Deus do céu. Já carregou a reunião. Então, passou a reunião, né? Eu não vou poder ali interromper a pessoa, né? Fulano, você não vai fazer mais isso. Eles têm que gostar de você, essa reunião tem que ser de crescimento. Você vai dizer assim, gente, ó, presta atenção, tudo que tu falou. Isso aqui aconteceu, tivemos um prejuízo aqui, esse cliente reclamou da ouvidoria, digamos. O que é que vocês acham disso? É um absurdo, não é? Próxima vez que aconteceu, o que é que nós vamos fazer? Nós devemos fazer dessa forma. Tá combinado, então, todo mundo? Tá combinado. É diferente? É diferente. Então, assim, a forma de você fazer a reunião, tem empresários que simplesmente não conseguem, né? Aproveita aquele momento para descarregar. E não é descarregando que você vai desenvolver as pessoas que estão ali no teu time. Você coloca elas para baixo. Mas você não ensina elas a irem para cima. Você tem que ter grandes pessoas. E essas pessoas têm que gostar da tua empresa, né? Para poderem querer ficar, para trabalhar a marca empregadora. Então, é uma série de coisas envolvidas e uma questão tão pequena. Olha a forma como tu fala, por favor. Entende? Entendo. Então, é uma série de mini detalhes que no final de um ano que eu implanto o RH, eu vou perguntar para os funcionários. Gente, o que é que vocês acharam do nosso trabalho? Nossa, Gisele, a empresa está bem melhor. Por quê? São pequenos detalhes que fazem toda a diferença. Eu não fiz grande coisa. Quem faz as grandes coisas são os empresários, são os nossos funcionários e colaboradores, entende? Gisela, eu quero fazer alguns comentários. Eu também quero aqui. escutar depois vocês, tá? Que só eu quero tô falando. fazer alguns comentários, porque, assim, ó, perceptivelmente, eu vou dar um carão aqui ao vivo, aqui, né? No meu co-host aqui, co-host. A gente brinca que a gente não sabe quem é o host, quem é o co-host aqui. Que, claramente, você está diante de um empresário. É porque eu provoco. Você está claramente diante de um empresário de médio porte, né? Digamos assim. É um escritório. Em que ele é o gestor do escritório, é o sócio fundador, majoritário não é 100%, né? Então, e que gere pessoas, né? E que está fazendo algumas provocações, com certeza alimentado por também alguns paradigmas, alguns conceitos, né? Então, assim, ele fez a seguinte pergunta, né? E aí são os comentários que eu gostaria de fazer. Por que é tão difícil lidar com pessoas, né? Cara, isso é uma semana de episódio aqui, né? De falar de gente, a gente vai precisar de um psicólogo, de um psicanalista, de filósofos para falar sobre isso. Imagina que dentro da nossa casa a gente tem dificuldade de convívio às vezes com algumas pessoas até que compartilham de valores semelhantes, né? Na mesma família. Na mesma família. Você imagina dentro de uma empresa, cada um com objetivos diferentes, ambições diferentes, educações diferentes, valores diferentes, indo ali, né, conviver dentro de um ambiente e que ainda existe hierarquia, né? Ainda existe pessoas que podem determinar algumas atividades. Então, assim, qualquer empresa que não seja 100% digitalizada, que envolva pessoas, vai ter muito desafio com gente. Isso. Absolutamente muito desafio. E o conflito de gerações que hoje tem ocorrido também? Então, vamos já falar sobre isso. É um tópico que você trouxe o assunto do estagiário, que eu achei fantástico. Nós vamos já falar sobre o conflito das gerações. E aí você fica, cara, porque viver em sociedade é lidar com gente e, cara, lidar com gente é difícil em qualquer lugar.
num condomínio, dentro da escola, aonde for, é difícil, né? E aí a gente linkou com o assunto da cultura, né? E aí eu estou fazendo a provocação aqui para ele, claramente, né, Gisele? Sabe como é irmão, às vezes, né? Um provoca o outro, você sabe como é. Que é outro problema que eu vejo muito, porque eu converso com muitos empreendedores, né, de alguns segmentos, e eu vejo isso muito claramente, as pessoas os empresários acharem que tratar de cultura é algo que ele precisa terceirizar. E você trouxe isso muito claramente. Cultura, ela tem que partir do mais alto nível. Cultura é o conjunto de comportamentos que você quer para sua empresa. Se você não cuida, ela vai existir mesmo assim. Perfeito. A cultura ela existe, quer isso. Você falando, quer não, porque é o conjunto de comportamentos. Então, se você não trabalha a sua cultura para determinar quais são os comportamentos que você quer para as pessoas da sua empresa, ela vai existir de modo aleatório. E ela pode ser a cultura que você não quer, ou a cultura que vai levar a sua empresa à falência. Então, meu amigo empresário que está aqui nos ouvindo, eu queria mandar uma mensagem para você. Você é o maior responsável pela cultura da sua empresa. Não vai ser a Gisela vai ser uma excelente alternativa para lhe apoiar, lhe assessorar. Não vai ser a sua área de gente, a sua área de RH. Começa de você. Ou você entende isso, ou você dedica tempo do seu trabalho para isso, ou a sua empresa vai passar por algum tipo de dificuldade. Se vai falir ou não, tem outros critérios também, né? Não é só esse, mas isso precisa ficar muito claro para o empresário. Eu imagino que você deva trabalhar muito isso nas consultorias, isso, né? Isso. Eu imagino. Como é que faz isso? Como é que esse é o maior desafio. Como né? é que você... É de modo prático. E nunca tem uma receita mágica. Sinto muito, como é que não tem faz, a receita Gisele? de bolo. Empresário, não existe essa receita. Como é que você faz lá com o empresário? Porque aqui, a gente tem aqui, claramente, como é que você vai criar a cultura partindo do andar de cima? Como é que se cria essa cultura partindo do andar de cima? Quais ferramentas práticas você dá? Eu sei que não tem uma fórmula mágica, mas quais ferramentas práticas você utiliza para incutir na cabeça de um empresário que você criar uma cultura para aquele ambiente vai trazer um benefício para a empresa? Como é que tu faz isso na questão prática? Tu identifica um empresário que claramente tem uma dificuldade, né? Que claramente tem uma cultura ruim dentro da empresa. Como é que vai mudar a mentalidade dele? Geralmente eu não faço isso dessa forma como eu vou falar, não é? Acontece muito naturalmente, mas se eu vejo que tem questões graves que eu preciso focar realmente, eu vou fazer um diagnóstico de cultura, levando os tópicos para que a gente foque em resolvê-los, não é? Mas como é que resolve? São comportamentos que você permite, não é? Então eu tenho que estar atenta para eu sinalizar esse empresário no momento que ele deve intervir. Porque tem algumas situações que não adianta eu, Gisele RH, intervir, porque eu não sou a dona da empresa. E para a gente moralizar, tem que vir de cima, entende? Então tem coisas que só você, dono, é que vai fazer a tua organização mudar. Tem não sei, tá dentro de cultura e não tá, mas todo o trabalho que a gente tem o tatu no galho. Tatu não sobe na árvore, né? Quem bota aquele tatu no galho? E às vezes aquele tatu é motivo de tanto problema na empresa, né? E às vezes é um primo, às vezes é um irmão que está num lugar que não deve. Como é que muda isso? Não deixa de ser cultura, entende? É uma situação, problema ali que gera todo um desgaste numa rede de relacionamento dentro das empresas. Eu tenho que ter muita sabedoria para, no momento certo, te tocar. Entende? Se é na hora da raiva, se é na hora que acontece a situação, se é na hora de planejamento. Mas no momento certo eu vou dizer assim, tá vendo, Eduardo, eu insisto. Vamos colocar essa pessoa num outro lugar. Agradeça todos os anos que ela passou com você, mas a sua empresa, para crescer, ela já não comporta aqui. Gisele, você tem me falado isso umas 20 vezes. Você tem razão. Vamos pensar nisso agora. Aí eu digo, yes, consegui. Não tem resposta, não tem a receita, entende? Entendo. Cada caso tem a sua, a sua solução própria, né? Eu acho que existe um caminho inicial, assim, mais uma vez eu dando minha opinião, assim. Tudo parte também da empresa, né? Assim, no sentido de, cara, as empresas elas precisam ter muito claro quais são os valores que elas
que elas gostariam que todos os funcionários tivessem, qual é a missão e a visão da empresa. Você começar a difundir isso de modo constante. Você criar processos, né, de reconhecimento das pessoas que têm maior adesão àqueles valores. Né? Então, assim, tem muita atividade que pode ser feita nesse sentido de fortalecer a cultura. Né? Então, assim, para quem tem dúvida, né, isso é muito importante, você procure realmente algum tipo de assistência para estruturar bem essa área. Né? Como é que é o clima organizacional da sua empresa, o que as pessoas valorizam lá dentro. Então, assim, você precisa ter muito diálogo. Né? Assim, nós tivemos um episódio aqui em que o presidente da empresa que nós entrevistamos, ele falou, cara, hoje a maior parte do meu tempo, foi até uma pergunta que você fez, né? Você perguntou, como é que é a tua rotina no dia a dia? E aí eu achei fantástica a resposta dele, porque ele disse o seguinte, a maior parte do meu tempo hoje eu gasto fortalecendo a cultura da minha empresa, conversando com meus funcionários, para a partir dali eu ter muito claro qual deve ser a minha atitude, as minhas ações a partir dali. Então ele, como empresário, ele reconhece, né, a importância disso. Isso faz parte da cultura, né? Eu sou fã desses empresários. Abertura, o diálogo. Mas quando eu falo assim, Gisele, veja, a gente está brincando aí, que eu estou falando aqui como se fosse por causa própria. Não. É porque, de fato, a gente escuta e vê muitas circunstâncias de grandes empresas que têm quantidade de empregados enorme, tipo 1.000 empregados, 700 empregados, 800 empregados, que dependem muito da mão de obra, obviamente, pela quantidade, tá certo? E que encontram dificuldades. Por exemplo, uma rotatividade muito alta, por conta do segmento que ele se encontra, de uma rotatividade muito alta por conta da qualificação, que não é adequada, não consegue, está tendo dificuldade. Aí eu estou te fazendo algumas perguntas para, de fato, provocar. Por conta de dificuldade, por exemplo, na prática de muitos atestados médicos, que hoje, pela visão dos empresários de alguns, né, eles sentem que há uma certa, entre aspas, facilidade, né, de conquista ou de aquisição de recebimento de atestados. Então, eles têm essa dificuldade. Isso afeta diretamente a produtividade, isso afeta diretamente, né, a questão da rotatividade, do turnover. Né? Então, assim, eu te faço essas perguntas mais para provocar e, assim, como solucionar essas dores. E é interessante demais a provocação, né? Porque faz a gente refletir em alguns aspectos. Mas nunca a resposta é simples, rápida e fácil, entende? Mas sempre, toda empresa vai ter que ser provocada para ver qual é a solução que vai dar para aquela problemática. Então, a solução, como ela não é simples, você tem que trazer para a provocação. Aí gera um brainstorming, gera possibilidade de intervenções, até você apostar naquela que você acha que vai ser a mais eficaz. Mas tudo dá para minimizar, né? Tudo é fácil falar também, mas dá para a gente minimizar alguns danos. Por exemplo, que a gente vai atacar lá na causa, por exemplo, raiz. A questão do turnover, como se trabalha a diminuição disso? Depende, assim, tem vários contextos que eu tenho que ver. Como é que está sendo o processo seletivo? Tenho que avaliar o processo seletivo, certo? Certo. Se está sendo bem conduzido. Pega qualquer pessoa, vem cá, estou precisando. Corre que eu não tenho tempo. Está falho. Vamos ter retrabalho, vai ter custo, rescisão e etc. Outra coisa é, poxa, eu faço meu trabalho bem direitinho. Mas aquele gestor, aquele tatu gera toda uma problemática, as pessoas não ficam. E aí, o que é que eu faço? Entende? Eu posso fazer um desenvolvimento de gestores, eu melhoro, eu qualifico um pouco, às vezes eu qualifico muito, às vezes melhoro um pouco o nível do pessoal, depende de que segmento eu estou falando, né? Segmento MDs, altos executivos, às vezes é uma empresa que é uma mão de obra mais operária, o nível de gerência eram operários que cresceram um pouquinho e viraram gerentes, de que forma eles estão fazendo a gestão, certo? Desenvolva a liderança. Mas tem uma pessoa, aquela que o dono tem um apego que a gente não pode mudar. Como é que eu diminuo a rotatividade se aquela pessoa continua lá? Fulaninha, eu vou conversar com a pessoa, mas assim, me ajuda. Conversa tu, que é o dono da empresa também, para ela sentir o peso de que ela precisa mudar. Vou te dar um exemplo. Quando eu trabalhei, né, que fui funcionário um tempinho,
A gente faz a pesquisa de clima todo ano. E aí eram 3 setores, né? Grandes setores, empresa grande. O gestor do setor que tinha mais problema ia à nossa sala todo dia. Cadê? Quando é que sai? Quando é que sai? Tá preocupado, né? Sei. Eu vou dar o feedback para o dono. E eu vou dizer o quê? Não tá legal. Quais são os feedbacks que eu tinha daquele gestor? É um cavalo batizado. Não sabe tratar pessoas. Aí eu pergunto no final da minha pesquisa, se você tivesse poder de mudar a empresa, quais são as 3 ações que você faria se você tivesse poder de mudar? Posso falar mesmo? Eu demitiria aquele cavalo batizado que está na gestão da nossa equipe. Tá certo. Se for uma pessoa ou 2 pessoas, eu desconsidero dentro do universo de 150, 200 funcionários. Mas se a grande maior parte está falando o mesmo, eu tenho um problema. É com esses dados que eu vou convencer o dono de que aquela pessoa não está no lugar certo. Eu diminuo a rotatividade. Então, eu tenho que analisar cada caso, entende? Entendo. Mas se a rotatividade for porque você não cumpre os direitos trabalhistas direito, e todo mundo sai para ganhar melhor, com carteira regular, o pagamento em dia, se a rotatividade for só porque tu atrasa salário, tem uma série de contextos. Eu tenho que ter um empresário com a mente aberta. Eu disse, abre o coração, vamos ver isso aqui, vamos ver isso aqui. Tem empresário que tá bom, Gisele, você tem razão, tô te pagando para isso mesmo. Massa. Mas às vezes dá um trabalhinho. E a tua visão, comparando grandes e médias empresas e pequenas empresas, o que é que tu vê de diferente, assim, em termos de... Boa pergunta, viu? Me provoca mesmo. Ele né? é provocador. É danado. São tudo igual. Tô brincando. O tamanho... Tem segmento diferente, Existem dores. os níveis são diferentes, mas no geral, eu nunca vi uma empresa 100% perfeita. Se você mergulha, tem sempre questão para ser trabalhada e tem sempre pontos que o empresário e os gestores precisam mudar. Meu trabalho é com muita sensibilidade, puxar a orelha, dizer que tu precisa mudar, de devagarzinho, 2 passinhos para frente, 1 para trás, a gente vai conseguindo fazer alguma mudança. Falei demais? Não, Tá. pelo amor de Deus. Quem tá falando demais hoje Eu que estou falando muito hoje. Mas a conversa está interessante. E assim, mais uma vez, tem muitos empreendedores e empresários que nos acompanham. Você trouxe a seguinte reflexão que eu gostaria de reforçar aqui na palavra, né? Obviamente, é muito ampla a discussão, né? E são muitos contextos, muitos cenários. Mas eu pesquei 2 informações aqui que podem ser extremamente valiosas, né, para a gestão de pessoas, para cuidar exatamente desse ponto, que é um problema de muitas empresas, que é turnover elevado. Primeiro, como é que está o seu processo seletivo? Como é que você cuida das pessoas que entram? Né? Então, aí já tem várias características para você analisar. E a segunda é, as pessoas que estão saindo, você está ouvindo elas? Você está perguntando para elas por que elas estão saindo? A resposta pode estar ali. Obviamente que todo momento de desligamento pode haver uma parte emocional envolvida, uma certa mágoa por algum tipo de situação. Mas quando você exerce essa atividade constantemente, com uma certa frequência, você começa a identificar e pescar as informações importantes ali. Então, observe como que você está trazendo as pessoas e pergunte por que as pessoas estão saindo. Só em você cuidar da entrada e da saída, você já vai ter uma riqueza de informações elevadíssima para poder trabalhar. Obviamente tem todo um contexto interno da vida do funcionário que também precisa ser trabalhado, que é o que a gente vem discutindo. Então, eu queria só fazer essa ponderação. E queria trazer uma pergunta mudando um pouquinho aqui de assunto. Gisele, assim, uma das especialidades que você trouxe aqui da sua empresa para nós é a questão do recrutamento e seleção, né, de hunting, tudo isso. E você também trouxe o assunto do estagiário, né? Você usou a frase do seguinte: não se fazem mais estagiários como antes. Então eu vou emendar 2 perguntas aqui. Vamos colocar esse corte aí? Não. Oi? Vamos colocar. Pode gostar? Não, vamos rolar. Vamos lá. Então assim, sobre... Não o corte, vamos colocar o sobre corte. Não se fazem... Não se faz estagiários como antigamente. Então assim, o primeiro é falar sobre processo seletivo. Assim, a gente vê muito... Hoje existem várias ferramentas, né,
que auxiliam nesse processo de recrutamento e seleção, né? Tem empresas que são famosas nesse papel, existem redes sociais que também auxiliam muito na questão do mapeamento de candidatos, tudo isso. Sendo que, trazendo a visão de profissional do mercado, muitas vezes essas ferramentas criam um outro tipo de problema, né? Que é o alto volume de candidato. Então, a minha pergunta é, como é que vocês trabalham, né, nessa questão de banco de talentos? Como é que vocês trabalham no próprio processo seletivo, assim, de uma forma mais técnica, assim, do que vocês usam, qual o volume de candidatos que vocês trabalham? Como é que de um modo mais técnico, assim, essa questão do processo? Olha só, a gente tem que ter uma ampla fonte de banco de dados, né? Não dá para ficar só no mesmo. Se eu vou divulgar só no Instagram, vou divulgar só nesse grupo, né? Então, assim, eu tenho muitos meios. Inclusive, tem vezes que a gente tem que pensar fora da caixa mesmo, né? Então, várias reuniões que eu tenho com a minha equipe, a gente faz, te vira, sai daqui, vai para a rua, né? Vai panfletar, vai nas outras empresas, perguntar se eles não têm ninguém para trabalhar também, né? Então, onde eu vou, hoje eu faço menos, confesso, né? Mas antes eu tinha meu cartãozinho, né? E eu faço assim, não tem uma pessoa assim parecida contigo, não? Se tu conhecer, pede pra você ligar para mim. Pronto, a pessoa, se conhecer alguém bom, vai me indicar. Se a pessoa estiver aberta, ela vai mudar o currículo. Eu preciso garantir a vaga dos meus clientes. Não tiro ninguém dos meus clientes, mas eu preciso garantir. Até isso a gente faz. Eu faço isso constantemente. Se eu vejo alguém bom, eu tô lá. E ofereço, quando fizer uma posição, pode entrar em contato comigo. A gente ouve muito dos empresários que, assim, tá difícil contratar. Mas tá difícil demais. Por quê, Gisele? Aí entra a minha segunda pergunta, Tá. que é a parte geracional, que aí linka com Linka. a questão do estagiário, né? Que essa questão geracional, hoje, ele é um ponto muito discutido, né? É a primeira vez que a gente tem... Mas é isso? Não, também, né? Que assim, é a primeira vez que a gente tem 4 gerações diferentes trabalhando dentro das empresas, né? Olha... Dá 4, Gisele? Já dá uns 4, talvez. Há quase um mês atrás, talvez, a Mila, lá da Empório Braga, me ligou. Ela disse, Giza, a impressão minha ou tá difícil demais encontrar a gente. Aí eu comecei a rir, né? Porque eu escuto Mila, isso tá difícil todos os mesmo. segmentos com os quais a gente lida, eu escuto isso. E cada ano eu sinto mesmo que fica pior. E por quê? Assim, logo depois da pandemia, que teve toda essa questão de home office, Certo. a gente já sentiu. As pessoas querem ficar home office, entende? Uhum. Então a gente já sente um baquezinho porque as empresas não querem mais tanto home office, né? E aí as pessoas, eu acho que mudaram a mentalidade de vida assim, cara, se eu posso morrer a qualquer momento, eu não vou trabalhar muito, não. Eu quero viver, eu quero ter qualidade de vida. Coisa que as outras gerações não pensavam. Tinha que trabalhar, tem que se esforçar para ser alguém na vida, tem que ralar. Não é qualidade de vida, não, também. Não, tem que viver o tempo todo trabalhando, com pouco tempo para dormir, para curtir, para viajar. Aí não. Aí a gente tem a geração TikToker, né? Que acha que tudo é fácil no mundo virtual, né? E que aí às vezes você fica tão envolvido no universo virtual que você não quer trabalhar. Então tem a geração nem trabalha, nem estudam e não vão trabalhar, né? Então diminui o volume de pessoas mandando currículo. Fato. Desde 2020, já faz um bom tempo, tá? Certo. Aí eu vou lhe contar, a gente está em 2024. A educação tem culpa nisso? A educação no país, seja particular, seja pública principalmente, tem culpa? Alarme, sirene. Eu acho que sim. Mas é um tabu a gente conversar um pouquinho sobre isso, sabe? Sim. Porque vai chegar os haters falando alguma coisa. Eu acho que a gente tem excelentes instituições de ensino, mas eu acho que passa pela educação também, da instituição de ensino e em casa, tá? Mas antes de eu falar nisso, acho que eu entro depois nisso também. Hoje, eu chego lá na Estudante RH, eu tenho várias salas, então eu sou acostumada a entrar e ter gente na recepção. Oi, boa tarde, já foi atendido? Você está esperando quem? A Marília? Tá? E eu chego nas salas e tinha seleções ocorrendo o tempo inteiro. Eu sou empresa de RH, eu vivo de seleção. Uhum. E hoje, esse ano, eu chego todo dia, né, gente? Chego todo dia na minha empresa. E aí eu não tô vendo mais ninguém aqui.
tá estranho. Fulano, chamou eu falei assim, o que está acontecendo? Gisele, o povo não quer mais vir trabalhar, não quer vir não. Eu, sério? Aí eu chamo meus consultores, né? Eu converso com eles. Fulano, o que está acontecendo? Gil, o pessoal não quer mais trabalhar. Eles perguntam se não pode fazer a seleção virtual. Eu disse, é mesmo? Eles não querem mais vir, Gil, porque gasta vale transporte. Aí eu, tá. Chega um nível, gente, que é engraçado, pode parecer engraçado, né? Antes era assim, oi, eu sou da Estudante RH, compareça amanhã com seu currículo em mãos às 9 horas. Rua tal, tal, tal. Aí eu escuto, mas amanhã 9? Não pode ser 10h30, não? Não, é 9. Mas aí quando você marca 9 e não vem ninguém, aí a gente Pode agora... ser 10h30. Mudando, pode ser 10h30. Não, agora eu desisti, pode ser online? Pode. Então, hoje em dia, a gente liga assim, que horas você quer? Pode ser online ou presencial, qual é o melhor para você? Então, hoje a gente se humilha para ter o candidato para participar da seleção. E quando eles não confirmam e não vão, a gente fica, liga ou não liga? Fulaninho, por que você não participou da seleção? Ainda está interessado? Não era para ser assim, pessoal. Já está desclassificado. Já demonstrou que não quer. Isso é comportamento. O comportamento passado prediz comportamento futuro. Não é um bom candidato. Mas por que a gente se humilha? Eu estou me criticando. Está faltando gente. Eu estou tendo que aceitar pessoas que talvez eu não aceitaria antes, entende? E aí tem um reflexo na cultura, tem um reflexo na Reflete rotatividade, tudo que a gente conversou. Gisele, Aí tem um reflexo na sua frase que a gente brincou, né? Dos Sim. estagiários e tal, porque antigamente... Reflete em tudo. Ok? eu Faz tenho... sentido? Não, Vocês- total. E a minha pergunta é exatamente para provocar esse pensamento. Eu ouço muito também os empresários falando sobre a sua dificuldade de contratar, realmente as pessoas que hoje não valorizam tanto o trabalho quanto antes, não tem um compromisso que tinha como era antes. E, inclusive, os profissionais mais antigos que durante um certo tempo sofreram com preconceito, aqueles profissionais que estão ali mais próximos no final da carreira, hoje estão ganhando valor, porque são pessoas que têm exatamente esse compromisso. E antes, eles meio que estavam se desvalorizando, está no final da carreira, já não tem tanta energia, e hoje esses profissionais voltaram a se valorizar bastante no mercado. Então, porém, eu tenho uma pergunta para fazer para a gente refletir aqui nós três, né? Ótimo. Que é o seguinte, o outro lado do rio, esse é um lado do rio, que pensa baseado em fatos, que de fato, e o que você traz é interessante, porque são números, estatística que você diz, cara, a quantidade de pessoas que vão para a entrevista, os currículos que chegam é bem menor, isso é um dado, isso é um dado concreto. Do outro lado, a gente tem a mudança da sociedade, que isso a gente não pode contestar, isso mudou, muita coisa mudou. Hoje, a questão de uma reunião online, a questão de uma entrevista online, isso facilita muito a vida das pessoas. Então, você imagina um profissional que está desempregado. Então, ele já está com os recursos mais limitados. Ele mora, vamos fazer uma simulação aqui, ele mora lá no Eusébio, e ele vem fazer uma entrevista aqui na Studart RH, que fica aqui pertinho do Iguatemi. Então, tem um custo, isso tem um custo. Quando o profissional fala, posso fazer online? Será que isso não é uma questão de... Aí é uma pergunta que eu queria ouvir a opinião de vocês. O quanto que as empresas estão se adaptando a essas novas necessidades da sociedade, ou se de fato, ou o quanto é de fato uma diminuição de compromisso dos funcionários. Assim, eu estou querendo fazer a ponderação dos dois lados. Porque eu vejo, aí eu já emito a minha opinião, já me posiciono também. Eu vejo que existe sim, hoje, isso é fato, existe uma questão de compromisso, e algumas gerações ou algumas pessoas têm um pouco menos, até pelas facilidades da sociedade, hoje são diferentes, a necessidade é diferente, mas também existe o lado das empresas também não se adaptarem, de não entenderem que hoje o funcionário, pela oferta, né, ele também pode escolher entre ir para uma entrevista presencial ou uma entrevista online. Então, o quanto que as empresas também estão enxergando isso e dando resposta para o candidato? Qual a sua opinião sobre
Adorei, adoro as provocações que faz a gente refletir, né? Adoro. Mas eu acho, gente, que as empresas, mesmo não querendo se ver obrigadas a mudar, então elas estão se adaptando. Porque se não tem candidato, eu tenho que aceitar fazer a seleção online, mesmo eu não gostando. Eu, Gisele, não gosto. É assim, pode ter gente que gosta, talvez meus consultores que são de outra geração, são mais novos, sejam mais tranquilos. Eu gosto de energia. E energia a gente não sente online, entende? A gente não sente. Concordo. E a linguagem corporal fala muito se a pessoa está mentindo. Você sente a energia da pessoa. Para mim, as minhas seleções com os meus consultores, de pessoas que trabalham comigo, eu não vou conhecer uma pessoa online se a pessoa se recusar a ir no meu escritório conversar comigo, entende? Posso perder? Posso, mas esse é o jeitão da Gisele que não está muito aberta a mudar. Eu realmente, nesse sentido, não quero mudar. Mas eu acho que a gente muda para os meus clientes, já que é um dado de realidade, eu tenho me adequado, entende? Mas eu acho que sim é falta de compromisso, porque eles sempre tiveram opções. Sempre tiveram opções. E antes eles iam. Porque tudo na vida tem um preço. Quer ficar forte, tem que malhar. Para malhar tem que gastar dinheiro, tem que fazer musculação, vai doer os músculos. Tudo tem esforço. Essa geração não quer se esforçar. Entende? Consequência a gente está vendo na prática. Mas trabalho seu, meu, para desenvolver essas pessoas. Como é que a gente desenvolve essas pessoas? Eu preciso sensibilizar elas de que as coisas não vêm fáceis. Às vezes eu tenho pessoal de marketing, eu começo a seleção do pessoal de marketing, eu chamo várias pessoas na sala, né? Não faço individual. Gente, por que é tão difícil o comprometimento de vocês da área de marketing? Eu jogo um teste situacional meu para eles responderem. Realmente é verdade. Realmente o pessoal de marketing passa menos tempo nas organizações. Eu provoco eles para refletirem. Dependendo da resposta, é a pessoa que eu mais me agrado. Mas a gente sente, eu tenho que sensibilizá-los de que nada acontece sem esforço. Por quê? O pessoal de marketing está acostumado, assim, dá 3 meses eles já querem aumento, já querem ser chamados de gerente de marketing. Mas, cara, tu mal começou a tua carreira. Tem gente que só foi estagiário, passa 3 meses e quer ser chamado de gerente. Somos nós que temos que sensibilizar, já que a escola não sensibilizou, a família, nem a universidade. Calma, vamos aprender a crescer, vamos aprender como é o universo corporativo. Quem tem que fazer isso é o RH. Com os gestores, a gente junta as mãos para sensibilizar esse povo. Porque eu preciso que eles tenham uma mentalidade grande, se desenvolvam para a empresa crescer. Não é porque eu sou boazinha, é porque eu preciso fazer a empresa crescer. Então, vamos educar esse pessoal aqui. Faz sentido? É um trabalho de formiguinha. É igual o pai que não quer, os pais, né, que não querem educar o filho e terceiriza para a escola, né? Cobra a escola a educação do filho. Mas, na verdade, todo mundo deveria estar de mãos dadas, todo mundo deveria fazer a sua parte. Mas deixa eu provocar mais a Gisele aqui. Ai, meu A Gisela está sendo provocada. Não, Gisele, assim, dentro... Não, aqui tá bem. Tá bem. Dentro assim, da tua experiência, né, de consultoria, do que tu vê, e certamente você se depara com isso. Você falou no começo, né, de algumas empresas, inclusive empresas que você acompanhou o seu crescimento. Quais são os conselhos que tu daria para aquelas pessoas que têm os seus próprios negócios, tá, e que estão à frente, muitas vezes, de gerir essas pessoas, tá certo? Seja aquele empresário de médio porte, né, seja o de pequeno porte. Eles estão à frente, eles estão tentando criar essa cultura, eles estão tentando dar esse exemplo. Quais são, assim, faz isso, Eduardo, faz aquilo outro. O que é que tu daria de conselho? Me contrata? Primeiro conselho é esse, né? Me contrata. Além desse aí. Primeira resposta que vem à cabeça, né? Desse aí, Gisele. Mas assim, de verdade, e lógico que é puxando sardinha mesmo, eu acho que você tem que ter boas assessorias. Aragão, você é uma boa assessoria? Com certeza, viu, Gisele? Né? As empresas precisam se respaldar juridicamente, né? Eu vou estar do lado de quem é bom, porque é junto de quem é bom que a gente fica melhor. Então, puxando sardinha sim, eu acho que se você pode pagar, contratar boas assessorias para você tomar boas decisões. Às vezes a gente erra, quebra a cara, paga com algumas consequências e leva alguns anos para se recuperar e crescer. Se você contrata logo uma assessoria desde o começo, você erra menos, você cresce mais rápido, com mais facilidade. Mas por quê? O que a assessoria vai fazer que ele não enxerga? E que é importante para ele?
É pra abrir a mente mesmo, entendeu? O porquê, assim, você vai... É abrir a mente mesmo. Se eu sou especialista, eu sei o que eu estou falando. Vamos começar certo? Tu vai esperar ter vários passivos trabalhistas, processo trabalhista, ou tu vai se precaver para não ter? Entende? Tu já está pensando por mim. Eu não vou me preocupar em pensar isso porque eu já te contratei. Eu não vou me preocupar em certas coisas porque eu estou com o estudo de RH. Ela vai me lembrar o que eu preciso. Porque quando eu falei, eu sou fã desses empresários, porque hoje eu passo a maior parte do meu tempo conhecendo pessoas chaves para a minha organização e trabalhando na cultura. Sabe por que ele passa tempo fazendo isso? Porque ele tem as pessoas certas no lugar certo. Ele está preocupado. O tempo dele é tempo de qualidade, de pensamento estratégico para crescer a empresa dele. Eu sou fã deles, porque quantos bons e grandes empresários estão aqui querendo fazer tudo, bota tudo em cima das costas, cresce acima de muito custo deles. Então, eu digo que o nosso trabalho é fazer o empresário ter qualidade de vida. A empresa precisa funcionar sem ele. Ele precisa poder viajar, passar um mês fora e a empresa está tranquila. É fácil falar, mas não é difícil também fazer. É só você não só contratar assessoria. Se a tua mente estiver aberta e você quiser começar certo desde o começo, existe um caminho. Um caminho que eu percorri também. Eu passei pela dor do crescimento. Todo mundo passa pela dor do crescimento. Mas a gente precisa passar e aprender. Tem gente que passa e não aprende. Às vezes cresce, são saudáveis, com dinheiro, mas a custo de muito trabalho do dono, muita dor de cabeça, muitos erros que poderiam não ser cometidos, entende? Compreendo. Quantos empresários não chegam ali na metade da vida, olham para trás e dizem, nossa, passou minha vida e eu só trabalhei, né? É um pouco disso que você está trazendo, da centralização, de você... Ontem eu conversei com um colega consultor que ele falou, tem a Reza Pizza, até conheço o dono, é a maior rede de pizzarias aqui de Fortaleza. Não tenho dados para falar, né? Mas começou um dia desse. Mas eu tenho certeza que ele disse, eu estou entrando agora. É cheio de um universo de empresas que são boas. Como é que eu vou ser a maior rede? Vai depender só de mim? Eu tenho que ter pessoas melhores do que eu ao meu lado. Como eu faço isso? Entende? Então, passa por contratar as melhores pessoas, por eu estar aberto também a crescer e a entender o caminho e me assessorar de quem é bom, sabe? Então, acho que também valorizar pessoas, né? Eu não vejo uma grande empresa que não valorize as pessoas, que as façam crescer. Não tem erro, tem que valorizar as pessoas e que essas pessoas cresçam realmente, dar oportunidade de crescimento. Resumindo, se você investir no RH, tem todo o passo a passo. Desenvolve gestores, faz avaliação de desempenho, faz reconhecimento, faz premiações, dá participação nos resultados. É uma série de coisas que, se você fizer, ninguém vai querer sair. Eu quero fazer aqui para ver a tua empresa crescer, porque a tua empresa crescer, eu cresço também. Pronto, fim da história, lindo. Lógico, é fácil, eu sempre brinco, né? É lindo falar, discutir, eu adoro ser provocada. Mas no dia a dia, tem um trabalhinho a ser percorrido, né? E que eu acho que com realmente boas assessorias a gente chega mais longe. Legal. Vai, Henrique. Bom, manda, pode. Oxe, vamos lá. Você trouxe um ponto também bem interessante. É legal quando você faz vários episódios, você começa a lembrar, né? Dos outros. O que outros empresários trouxeram. Que aí eu vou linkar com essa pergunta. Há 20 anos atrás, ele trouxe uma história para a gente aqui, quando ele estava estruturando a área de gente, era uma empresa de tecnologia, e ele teve uma ideia de descentralizar o RH. Né? Ele teve isso há 20 anos. Hoje você ouve conceitos mais modernos, né? Hoje não existe, quando você vai para uma grande empresa, não existe o RH. Cara, a função de gestão de pessoa é de quem lidera a gente. Então você tem o business partner, tem o parceiro de negócio, que te orienta, que te ajuda nas ferramentas, mas no fundo a responsabilidade... Mas o RH, né, Gisele, ele alçou um voo maior. Né? Hoje ele, em grandes corporações, ele faz parte a nível de diretoria. Sim. Não, isso aí... Então, isso hoje mostra ele é muito, a importância... Né? Ele é muito mais estratégico, né? Certamente. Do que operacional. E ainda existem empresários que ainda enxergam o RH, né, a área de gente, como operacional. E não é. Tem que saber separar. E aí eu achei interessante que eu me lembrei dessa história que ele trouxe, que há 20 anos atrás ele já tinha estruturado isso dentro da área de tecnologia dele.
de descentralizar. E a pergunta é essa, assim, ó, de entender de ti, assim, debater um pouco aqui sobre a importância realmente da liderança. E de tudo que a gente falou, não só do empresário, mas também dos líderes dele, de desenvolver os líderes, de pensar em clima, pensar em cultura, pensar em processo seletivo, pensar em tudo. Como é que você enxerga isso nas empresas que você trabalha? Como é que você trabalha isso dentro dos seus projetos? Assim que a gente começa, quando eu converso com todo mundo, eu converso especialmente com os líderes, para entender o que é que eles acham daquela empresa, né, como eles estão, né, mentalmente, psicologicamente, para dar esse feedback para o gestor principal, né, para o dono. E sempre a gente passa pelo desenvolvimento de liderança, que às vezes pode ser feito de uma forma bem simples, sem gastar muito, né, dentro de casa mesmo, uma coisa mais caseira. A gente pode fazer o clube do livro, né? Encontros com o RH mesmo, discutir alguns livros de gestão. Nós já estamos desenvolvendo gestores, porque eles estão aprendendo e estão discutindo, como a gente está fazendo aqui. Isso é crescimento também, quando a gente discute e a gente cresce escutando e debatendo. E já é desenvolvimento de liderança. Tem vezes que a gente precisa fazer um desenvolvimento de liderança mais encorpado. Você deve ir lá, né, na própria medida, deve ter vários trabalhos feitos com gestores, né? Então, vai depender muito de cada empresa, da abertura que a empresa tem também para fazer um programa mais robusto, né? Levar os gestores para fora, momentos fora, né? Que você não está mais desligado do trabalho, e joga uma reflexão. Hoje, está em moda você falar de espiritualidade, de filosofia, porque aguça a inteligência das pessoas para reforçar o senso crítico, que se perdeu hoje em dia, porque a resposta está sempre tudo fácil aqui no celular, não tem mais o que pensar. Mas a tecnologia nunca vai substituir o ser humano, né? Então, as pessoas que mais vão destacar nas empresas são aquelas pessoas que pensam além do celular, que está ali lhe dando todas as respostas, né? Então, aguçar o senso crítico e dentre várias outras competências que você desenvolve fazendo laboratórios de liderança, dentro ou fora da empresa. Não tem como escapar, não tem como não fazer. E aí eu até pergunto para vocês, gente, talvez eu falei mais do que vocês, mas você é empresário, você desenvolve as pessoas que estão com você também. Você também. Aperta ele, Gisela, aperta ele aí, vai. Fale, queria também poder escutar vocês, né? Porque assim, é mão dupla. Você não deixa de ser gestor de pessoas e você não deixa de ser gestor de pessoas também, na verdade. Você é quem responde aqui, viu? Fugiu. Eu quero me entrevistar. Gisele, fugiu. Você é quem responde. E a propósito, você vai responder mais algumas perguntas aqui. A gente já está conversando aí, eu acho que mais ou menos 1 hora. Eu queria iniciar um pouquinho aqui, né, o final da nossa conversa, a perspectiva de um bate-papo aqui contigo e também te entender melhor como pessoa, como profissional. Assim, como é que tu equilibra a tua vida pessoal com a profissional? Boa Gisele. pergunta, viu? Cara, eu me senti realmente numa entrevista, assim, de pontos que às vezes a gente não para pensar. Em 2019 eu tive uma estafa. Fui parar 1 mês fora, fiz um curso de inglês, me desliguei totalmente e fui repensar minha vida. E aí eu pensei, o que é que eu estou fazendo da minha vida mesmo? Estou trabalhando para ser Aquela correria. alguém na vida, que nunca a gente chega lá, porque a gente sempre acha que tem que estar trabalhando e tem que estar alcançando, tem que estar se superando. E aí eu aprendi a cuidar de mim mesma. Para eu cuidar dos outros, eu preciso estar bem, né? Então, eu entendo que eu só vou para a minha empresa quando eu estiver bem. Porque eu preciso desenvolver os meus gestores, eles precisam me ver bem. Então, eu aprendi a cuidar mais de mim para cuidar mais do outro. E com os meus clientes eu faço a mesma coisa. Se eu vejo que o teu gestor ele está perturbado de alguma forma emocionalmente, nós temos que nos preocupar com ele. E os resultados, Gisele? Isso reflete nos resultados. A empresa não é boazinha porque ela é uma mãe, não. A empresa é boazinha porque ela precisa de resultados. Investir naquele gestor que está precisando da compreensão, da colaboração e do investimento daquela empresa é importante para ele. Quando ele vê que você está investindo nele, ele é grato, ele passa pelo período mais perturbante da vida dele e volta a te entregar resultados. Ao mesmo tempo, você, que é meu cliente, né? Que é a pessoa principal da empresa. Se você não está bem, a tua empresa não vai bem. Eu preciso dizer assim, Eduardo vai viajar,
a sua empresa vai ficar bem, eu te garanto. Deixa eu marcar aqui uma reunião, tudo que a gente vai fazer para te garantir de que toda sexta-feira a gente passa relatório e tu pode passar 20 dias fora. Vai lá para Havaí. Entende? Eu também passo isso para os meus funcionários. Já esqueci qual foi a pergunta, né? Mas Não, passou o equilíbrio, como eu do faço. seu equilíbrio. Eu já ia chamar, Gisele, é você, e aí, como é que você Pronto. equilibra? Mas Então, o que eu faço comigo, viajando. eu faço com meus funcionários. Eu tenho que estar bem. Então, naquela época, eu viajei para... Sair daquela crise. Para entender se eu... Como é que você equilibra a sua vida pessoal com a sua Se eu profissional? ratifico o que eu faço ou se eu retifico, né? Se eu quero continuar essa caminhada ou se eu quero mudar a minha caminhada. Eu entendi que eu queria continuar na minha caminhada, mas olhando mais para mim. Então, aí eu busquei, eu já era, mas assim, eu busquei me espiritualizar mais. Então, o meu equilíbrio passa por eu ter momentos que eu posso trabalhar a minha espiritualidade. Como? Antigamente isso era inconcebível. Hoje, eu vou 5 horas da tarde para a missa. Várias vezes, não vou todo dia. Porque eu preciso estar bem, entende? Como também alguns funcionários meus dizem assim, Gisele, eu não estou bem. Eu posso pegar o notebook e trabalhar de casa? Aí eu respiro. Pode. Eu preciso que ele esteja bem. Não adianta ele estar ali só de corpo presente, entende? Então, o que eu faço comigo, eu tenho que entender que o outro também precisa daquele momento, desde que ele não abuse. Aí eu vou entender, tá esperto demais, né? Mas quando a gente entende que é necessário, vai, toma esse dia off, vai cuidar de ti, entende? Ou, às vezes eu até brinco com meus funcionários, não minta para mim. Se você precisa resolver alguma coisa pessoal, não invente um médico, me diga que você quer resolver alguma coisa pessoal. Enfim, o meu papo é reto, eu cuido de mim na espiritualidade e eu vejo como é que eu posso cuidar também dos meus funcionários da melhor forma, que é atender a eles. Um livro. Indica um livro pra gente. Eita. É assim, tem que ser... Um livro que me marcou, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. O último que eu li, Uma Vida Feliz, de Santo Agostinho. Estou tentando ler, mas eu paro várias vezes para começar. É Confissões também, de Santo Agostinho. Nada a ver com a Evangelho. Ou tudo a ver. Ou tudo a ver. Porque eu tenho que estar bem para fazer meu RH funcionar da melhor forma. Ou tudo a ver, né? Muito bom. Você estava comentando aqui, até antes da gente iniciar aqui o bate-papo, de que hoje o que menos você estuda, né, é sobre, obviamente, não é pela falta de importância, você já tem toda uma carreira, Sim. todo um conhecimento, uma bagagem, mas o que você menos estuda hoje é sobre RH. O que você estuda? Filosofia. E todos não, né? Que eu estou falhando na leitura, tá? Mas os pensadores da filosofia que nos trazem sabedoria, porque a filosofia é a busca pela verdade. Por exemplo, quem você lê? Eu sei que muita gente não gosta dele, tá? Mas eu amo ele. É o Olavo de Carvalho. Eu acho que o Olavo de Carvalho, ele mudou minha vida. Então, hoje eu faço... minha linguagem de amor é palavras, né? De afirmação. Então, eu escuto videoaulas com mais facilidade do que eu leio o livro, sabe? Aí eu sou aluna do Seminário de Filosofia do Olavo de Carvalho. Então, eu reflito várias coisas. Uma das primeiras aulas que eu nunca esqueço é que ele falou o que é intuição. O que é intuição? Intuição é quando a realidade fala contigo, com os teus sentidos, que é tão forte que tu não consegue dar razão. Porque não é a razão falando contigo, é a intuição. É quando a realidade fala com os teus sentidos e você não consegue colocar em palavras. Aí eu disse, cara, é verdade. O que é seguir a tua intuição? É alguma coisa que está te dizendo. Não vá por aí. Não sei explicar, mas não vou fazer isso. É ligar o sentido da realidade que fala com a gente. Às vezes a gente não quer perceber, porque é tanto agito do dia a dia que a gente não para entender o que a realidade está nos falando, né? E quando ele fala que Deus não é matéria de fé, Deus é matéria de inteligência e razão. Se você parar para pensar, não é fé. Deus é um fato marcante na realidade. Aí ele vai fazer todo o percurso que você vai, caramba, eu nunca parei para pensar nisso. Então pronto, hoje eu adoro ser questionada.
isso aqui para mim é o máximo. Porque nós somos seres pensantes, né? Tem gente que não quer pensar, quer a resposta dada. Eu não, eu gosto de refletir sobre as coisas. Pois pensa que tu tem um grande poder. Ai, meu Deus do céu, eu tô ficando com medo da pergunta dele, viu? Aí tu tem um grande poder. Que Deus, acabou de falar de Deus, que aí Deus te deu. Aí Gisele, você tem um poder grandioso que você pode escolher solucionar um problema que você repute ser necessário a solução. Qual era o problema que você escolheria, né, para resolver com esse grande poder que Deus te deu? Vou fugir totalmente aqui, né? Mas assim... Não, vai fugir, eu tô falando da Gisele, eu quero saber o que é a Gisele. Eu sou uma pessoa que busco trabalhar a minha fé. Eu acho que vários problemas da humanidade passam pela falta de uma fé real e viva, né? Eu acho que quando você transforma a sociedade, o Estado é laico, não pode falar de Deus nas escolas, não pode fazer uma oração, tudo é ofensivo, né? As pessoas não têm mais referência, né? Tudo só ofensivo. Eu acho que a gente tem que trazer o assunto espiritualidade para as organizações e para o dia a dia. Se a gente trouxer isso, melhora. Os estagiários voltam a ser os melhores do mundo. As pessoas voltam a comparecer na seleção. As pessoas ficam menos melindradas. Porque a realidade é soberana. A gente está discutindo conceitos, assim... Você se identifica com o quê? A realidade é soberana, entende? A gente tem que trabalhar o respeito. Respeito, você é diferente, eu respeito. Você é de outra religião, eu respeito. Mas tudo fala de Deus, entende? Tudo fala do bem comum. E hoje é proibido falar nisso. E isso causa muitos males. Eu queria poder falar mais de Deus. Pronto. Legal. Maravilha. Gisele, queríamos te agradecer imensamente aí por nossa conversa. Foi muito boa. Mais um episódio daqueles que você tem que ir assistindo e voltando e refletindo. Acho que a gente falou sobre muitos assuntos. Peraí que mais, antes de encerrar, Ele não cansa, não. Tem mais uma. Eu só estou, antes da pergunta final, agradecendo aqui. Então, queria te agradecer. Realmente aqui a sua participação foi muito rica aqui pra gente. Tenho certeza para quem está nos acompanhando também. Pessoal. Assistam, compartilhem, divulguem, voltem, né? Que tem vários temas aqui que foram discutidos. Isso. E a gente te agradece demais por estar aqui conosco. Obrigada por isso. E a pergunta final. Antes da minha última pergunta, eu gostaria que você dissesse onde é que a gente te encontra, as suas redes sociais. Perfeito. Queria que você falasse onde é que a gente te encontra fisicamente. Você já disse aqui no nosso bate-papo que você fica perto do Iguatemi, mas fala onde é que a gente pode te acompanhar. Tá, vocês me encontram no Instagram da Studart, _RH, e a Gisele Studart RH. Fico à disposição para poder responder qualquer outra pergunta. As pessoas falam comigo no meu WhatsApp, eu respondo todas as pessoas, sem distinção, porque essa é a minha missão, conectar, receber o currículo, orientar. E a Studart RH fica ali no Guararapes, pertinho da Miguel Dias, pertinho do Hotel Ibis e do Iguatemi também, à disposição. E quem quiser me contratar para fazer seleção, para trazer as melhores pessoas, para desenvolver o seu RH, para fazer com que você atinja os seus resultados através das pessoas, essa é a nossa missão, é isso que nós amamos fazer. E quando eu falei de falar mais de Deus, eu criei um projetozinho que eu confesso que eu não desenvolvi como eu gostaria, que é Carreiras para o Alto. Antes eu falava muito de competências, hoje eu quero falar de desenvolvimento de virtudes. As virtudes nos elevam e, de certa forma, as virtudes também nos espiritualizam para falar de algo mais transcendente. É isso. Então, vocês me encontram aí nesses canais. E eu queria agradecer a vocês pelo convite, por terem me permitido falar um pouquinho de mim, por ter falado um pouquinho de Deus também, que às vezes foge do assunto profissional. Peraí que ainda tem a pergunta final, viu? Não fiz a pergunta final, não. A pergunta final, só para você pensar por último, e aí você pode também, se quiser ainda deixar alguma outra mensagem final para o nosso público, se a gente te deixou de fazer alguma pergunta que você tenha querido responder, e obviamente a gente não o fez. Eu faço essa pergunta também, viu? Nas minhas seleções, mas eu acho que não. Eu acho que foi melhor do que eu imaginei. Eu acho que eu falei com você, com você, foi contigo, né?
que eu gosto de conversas fluidas, eu não quero ficar engessada nas perguntas que vocês me mandaram. Então, foi uma oportunidade de eu pensar e repensar algumas coisas. Pode ser que eu mude alguma ideia de tudo que eu falei, mas queria agradecer por ter me permitido refletir também aqui com vocês. Bom, Gisele. E só em ter conhecido vocês também, para mim, já valeu muito a pena ter vindo aqui hoje. Isso, prazer. A gente fica lisonjeado e muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Também foi, da nossa parte, muito enriquecedor. Que bom. Lhe ouvir. Que bom. Tá bom? Obrigado. Obrigada, até a próxima. Se Deus quiser.